Antes de começar, eu queria fazer uma brevíssima propaganda. Foi lançado no final do ano passado uma tradução que eu fiz de uma novela de cavalaria escrita por volta de 1460. Uma novela de cavalaria catalã, texto catalão medieval, e uma novela realista, ou seja, não tem dragões, nem duendes, nem o mago Merlin, etc. É uma novela com gente de carne e osso. E o tema é o amor. É um texto muito bonito, foi publicado pela Universidade de Santa Bárbara, na Califórnia, e está à venda. Os interessados, não vai ser lançado no Brasil, infelizmente, mas está à venda no e-mail ivitra mesmo, I-V-I-T-R-A, ivitra@ua.es. ua é ivitra.ua ua.es. Obrigado, Dídimo. Nesse e-mail mesmo, os interessados, é só escrever para a Universidade de Alicante, na Espanha, pode escrever em português mesmo, que eles entendem perfeitamente. E essa edição de 500 páginas, o preço dela incluído o frete de $22, ou seja, R$40 mais ou menos. Já com o frete incluído, chega em casa. Eu vou passar para vocês darem uma manuseada. Infelizmente só tenho esse exemplar, ainda vou receber a caixa que eu tenho direito. Olá, boa tarde. Soube, inclusive, que o Zarinha vai ganhar um para a biblioteca. Vai, quando eu receber a caixa que eu dei direito, vou mandar um para a biblioteca, que é um texto muito bonito. O tema que me traz aqui, o que me trouxe aqui, agradeço muito o convite do professor Dídimo, fiquei muito surpreso aqui com as instalações e a beleza desse centro cultural, não esperava, fiquei muito agradavelmente surpreso. O tema que me traz aqui é um trabalho, eu vou apresentar para vocês um pedacinho de um trabalho pós-doutoral de 2005 sobre as artes liberais, na perspectiva de um filósofo medieval chamado Ramon Llull, ou na tradução para o português, Raimundo Lúlio. É um autor catalão, da virada do século XII para o século XIII, viveu bastante, e que estava ali na interseção do mundo cristão e do mundo muçulmano. É um personagem muito curioso porque ele não se enquadra nas categorias tradicionais que nós estamos acostumados a pensar sobre os personagens da Idade Média. Ele não era religioso, era filho de nobre, mas de uma nobreza, de uma baixa nobreza, de uma nobreza não tão rica, não estudou formalmente em nenhuma universidade e escreveu quase 300 obras, depois de sua conversão por volta dos 40 anos. Viveu 80, que também é uma raridade, né, para o período medieval, que a média de vida girava em torno de 36, 34 anos. Então, eu fiz uma pesquisa, o que esse filósofo, como ele definiu as artes liberais em várias de suas obras. Tá? Esse trabalho foi publicado na Espanha sem as imagens, e eu trouxe para você aqui para vocês um pouco das imagens, para vocês terem uma ideia de como era importante para a cultura medieval a educação. E particularmente aqui no nosso caso, o currículo, hoje nós chamaríamos de currículo pedagógico, né? O currículo da escola. Nesse afresco de Francesco Pezzolino, já no período moderno, as 7 artes liberais estão elencadas aqui com seus respectivos pensadores. Da direita para a esquerda, a gramática, começava-se com a gramática nas escolas, né? A pessoa tinha que saber, aprendia a ler e a escrever corretamente. Passava-se para a retórica, porque o estudante tinha que aprender, depois de aprender a ler e escrever, ele tinha que fazer isso de uma maneira bela. A retórica adornava o conteúdo gramatical do estudante. Olá. Retórica sempre associada à verdade.
que é uma característica da retórica medieval de base aristotélica. Aristóteles diz, na sua retórica, que o retórico, para ser retórico, isto é, para convencer a audiência, ele tem que falar a verdade. Não é aquela imagem que nós temos do retórico que fala só para convencer o público. Aristóteles diz isso muito claramente. Na retórica ele fala, quando o retórico fala a verdade, ele estabelece uma espécie de sintonia com a plateia, porque na mesma hora a plateia reconhece a verdade, que a verdade é facilmente detectável. E quando é estabelecida essa conexão, esse entrelaçamento de espíritos, as palavras que o retórico fala ficam ainda mais bonitas. Então, você aprendia a ler e escrever, a ler e escrever de maneira bonita, bela, adornada, e depois com lógica, com princípio, meio e fim. Essa era a base, era o trivium, as 3 disciplinas básicas. Depois que o estudante passava o trivium, ele chegava ao quadrivium, que são as 4. Daqui para cá. Aritmética, geometria, porque para a filosofia clássica, o filósofo tem que amar a geometria. Diz-me, corrija-me se eu estiver errado ou falar alguma impropriedade. Da geometria para a música era um elemento muito importante na formação clássica e posterior medieval também. Platão chega a dizer que o estudante tem que ser tocado pela música em tenra idade, porque depois de uma certa idade, que eu não me recordo agora qual, mas bem jovem, depois de uma certa idade, se o estudante não for sensibilizado pela música, ele nunca mais vai ser, nunca mais o será. Então vai ser uma pessoa rude, bruta. E a música então dava essa roupagem, esse adorno que enlevava o espírito. E por fim, a consecução de tudo era se aproximar de Deus. E Deus está no céu. E, portanto, o estudante tem que estudar astrologia. Astrologia ou astronomia, as duas se confundiam na Idade Média. Nos tratados todos, elas se misturam. É tanto o mapeamento do céu quanto a tentativa de prever o futuro de acordo com a influência dos astros. Esse era então o currículo medieval, clássico e medieval. Muito bem colocado aqui pelo Francisco Pezzolino. Vamos combinar o seguinte, tem muita garotada lá atrás, no fundo. Se eu for muito rápido, ou se eu falar alguma coisa que vocês não entendam, perguntem na hora, para filmar, para vocês aparecerem depois no YouTube. Então, vamos subir um degrau. O trabalho foi publicado na Espanha, está em espanhol. Eu vou fazer uma tradução simultânea das partes relativas às artes liberais, porque o filósofo Raimundo Lúlio também trata das artes mecânicas, que passaram no século XII a ter uma importância curricular. A padaria, a ferraria, todas as artes que você tinha que lidar com as mãos, as artes manuais. E então isso eu não vou tratar aqui, mas está no texto, ele está disponível na internet, o Dídimo também vai colocar no site da Zarinha, na sua íntegra. As definições, vocês vão aprender um pouco de espanhol, o espanhol não é difícil. As definições das 7 artes liberais e mecânicas na obra de Ramon Llu, ou Raimundo Lúlio. Tá? Isso é o miolo do trabalho de pós-doutoral que foi publicado em Madrid. Vamos ler um pouquinho. Quando Raimundo Lúlio decide, no livro da contemplação a Deus, olhar esse mundo em um capítulo dedicado ao sentido da visão, aos olhos, é um capítulo do livro sobre a visão.
ele observa e descreve a sua sociedade, o mundo de Maiorca, no final do século XIII. A ilha de Maiorca, vocês sabem, né? Fica na Espanha. Maiorca, Menorca e Ibiza são 3 ilhas do Mediterrâneo, da região nordeste da Península Ibérica, Maiorca. E ele o faz com uma severidade e um rigor tão crítico que seu texto se converte em uma pérola para nós, pois salta de suas linhas toda a rica e variada vida social de então, com um vigor que seu conteúdo transcende e ultrapassa, inclusive, o lirismo de seu texto. Essa característica se explica de uma maneira simples. O modelo de vida para Ramon sempre é Jesus Cristo. Estão acompanhando? Da Jesus Cristo. Se for rápido, vocês falam, tá? E para Lúlio, o mundo se encontra perdido. Os homens verdadeiros devem se proteger do que os outros fazem, pois todos procuram a segunda intenção. A primeira intenção para ele é sempre procurar Deus. A segunda intenção é o resto. Em resumo. Além disso, graças à ação do homem, tudo o que Deus fez mudou para pior. A matéria, naturalmente suja, se converteu na primeira intenção de todos. Entendem? A matéria, as coisas materiais, é o que todo mundo quer para ele. E isso foi uma transformação horrível que os homens fizeram. A matéria naturalmente suja se converteu na primeira intenção de todos. E os olhos humanos, os mesmos olhos que deveriam olhar para as coisas belas com seus olhos espirituais, olham tudo com olhos materiais. Estou falando de hoje. Parece hoje, né? Parece... Sempre os moralistas dão uma visão do mundo, eles sempre são muito críticos. E o mundo é sempre o mesmo. Os homens não mudam. Quer dizer, muda tudo, mas o homem permanece, né? O mesmo. Pois bem, através da pluma mesmo, né? A peninha lá ele escrevia. Através da pluma de Ramon, a sociedade medieval surge e renasce diante de nossos olhos. Seguindo o seu método de ascensão das coisas, em direção às coisas divinas, das coisas particulares para as coisas gerais, Lúlio inicia seu texto com os vegetais, prossegue com os animais e as aves até chegar aos homens. E no mundo dos homens, Lúlio muda de olhar e inicia com o maior e mais nobre estamento, os religiosos, os clérigos. Naturalmente, ele fala muito bem dos clérigos. Inclusive, sua visão deles e de seu ofício é muito semelhante ao modo de vida dos cluniacenses, uma ordem religiosa muito conhecida na época, a ordem de Cluny. Como os guerreiros cantantes, os guerreiros cantores de Deus. Os religiosos são os guerreiros cantores de Deus, porque as missas eram cantadas. Os clérigos lulianos do livro da Contemplação não têm que lavrar a terra, nem fazer comércio ou outro ofício qualquer. Eles estão entre nós somente para fazer o louvor a Deus e dar a bênção ao povo nas igrejas e melhor conhecer as Sagradas Escrituras. O abade Suger de Saint-Denis não falaria tão bem, para o total desacordo do grande cisterciense Bernardo de Claraval. Essa tendência cluniacense no texto luliano é muito paradoxal e interessante, pois foram os cistercienses quem melhor se estabeleceram em Maiorca. Provavelmente Lúlio chegou a estudar em uma de suas abadias. Depois dos clérigos, Ramon adverte e se lamenta a Deus pela segunda intenção que existem nos senhores do poder, nos príncipes e nos cavaleiros. Os príncipes roubam, assaltam o povo e gastam o seu dinheiro em vaidades, compram roupas, etc. Os cavaleiros matam os homens justos e aqueles que mais amam a paz que a guerra. São cavaleiros mundanos, os quais certamente estarão nas penas do inferno. Mas
existem cavaleiros celestiais que combatem com amor, com paciência e lealdade. Passagem que parece dizer respeito aos cavaleiros das ordens militares e muito parecida com um texto de São Bernardo de Claraval, o Louvor da Milícia. Bernardo escreveu um elogio aos cavaleiros templários, que hoje estão na moda graças a esses livros esotéricos de quinta categoria. Depois de falar dos peregrinos e de seus defeitos, Lúlio começa a sua exposição sobre os ofícios e as profissões. Inicia com os juízes, os advogados e os testemunhos, isto é, todos os personagens protagonistas do direito. Isso dá o tom do livro da contemplação. Por um lado, não há referência às artes liberais, nem ao trivium, nem ao quadrivium, só o universo das artes mecânicas e aos ofícios que pertencem à medicina e ao direito. Por outro, esse texto traz para nós um retrato muito real das relações sociais de finais do século XIII. Assim, os juízes fazem exatamente o contrário do que deviam fazer. Condenam os inocentes e absolvem os culpados, desviando-se totalmente da verdade. Os advogados, para ter honra e dinheiro, se esforçam em mostrar a falsidade para os juízes. Ambos são homens muito maus e certamente terão uma má morte. Morrerão de uma maneira ruim. Se tu tá rindo. O senhor é advogado? Só um pouquinho, né? Você. Essa oportunidade, você falando, eu me levei, me permite chamar de você. Por favor. E uma passagem daquela, os sermões de Padieira, ele tem uma parte assim, que antes Deus criou os homens. E no mundo existiam os homens e o diabo. E o mundo era ruim. Aí os homens vieram e criaram os políticos, o mundo ficou pior. Os moralistas medievais têm uma péssima impressão dos advogados. Eu citei aqui o Bernardo de Claraval, em uma carta que ele escreve ao Papa. O Papa foi discípulo dele no mosteiro, e quando se tornou Papa, ficou envolvido com todo o mundo do direito, porque lá na